Eu vou começando. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, aqui no nosso Flowing, iniciando o mês de junho. E o mês de junho é dedicado aos nossos olhos, dedicado à citomorfologia, aquilo que a gente consegue traduzir, o hematologista, o biomédico, o farmacêutico, o biólogo, entre o que as células dos pacientes estão nos mostrando e o nosso raciocínio para traduzir isso em diagnósticos. Isso é muito importante, cada vez mais isso é essencial em toda a integração diagnóstica, toda a integração oncohematológica. Então, essa noite a gente tem um prazer de trazer para vocês aqui uma discussão sobre como a citomorfologia passeia aí, né, na citometria de fluxo, na hora do dia a dia do laboratório, sendo um apoio essencial. Cada vez mais a gente vai percebendo que as coisas, que ninguém anda só, né? Que uma andorinha não faz verão. Então, a gente tem hoje o Dr. Erivaldo Santos Júnior, trazendo brilhantemente aí seus anos de experiência em morfologia e apoiando a citometria, que é como ele faz aqui na Flow Mentor. É com você, Eri. Oi, pessoal, boa noite. Como o Rodrigo bem apresentou, né, esse mês a gente vai dedicar à citomorfologia, na imunofenotipagem, né, a importância de a gente avaliar bem a citomorfologia como uma forma de correlacionar, né, eh, inclusive com materiais posteriores, né? E uma segunda aula em que a gente vai falar também um pouco mais a, ci- sobre a citomorfologia. Posso continuar? Vai fundo, Eri. Então, a gente começa pelo diagnóstico, né? A importância de a gente eh, ter um bom diagnóstico do nosso paciente, né? E todo um caminho que o paciente faz, desde a alteração clínica, né? eh, do ponto de vista onquematológico, que pode ser diversa, né? Desde alterações nenhuma, inclusive, né? O paciente pode, às vezes, num check-up, ter uma alteração no hemograma, nos exames de sangue, ou mesmo sintomas sutis de longa data, né? Como perda de peso, febre, linfonodomegalias e assim, até sintomas que podem ir se agravando, inclusive, se agravando como anemia, cansaço, né? Na verdade, anemia não, cansaço, é, sangramentos, né? Que vão motivar esse paciente também procurar a avaliação de um clínico, né? De um médico. E o médico, por sua vez, na avaliação clínica, acaba já detectando ao exame físico propriamente, alterações como visceromegalias, hepatosplenomegalia, as linfonodomegalias, né, que já começam a compor hipóteses diagnósticas que vão ser importantíssimas na avaliação e solicita, a partir de então, os exames complementares, né, diante dessas alterações. Dentre esses exames complementares, um exame essencial e importantíssimo na avaliação oncomatológica e um exame mais solicitado, né, é justamente o hemograma. E já no hemograma, aqui a gente já começa a caminhar dentro da citomorfologia, certo? Avaliando as células presentes no esfregaço de sangue periférico, né? E a partir dessas alterações, que podem envolver os leucócitos, as citopenias, citoses, né, ou mesmo alterações qualitativas desse hemograma, né, presença de blastos, é, de linfócitos anômalos, a gente já pode
caminhar para uma imunofenotipagem e a avaliação da imunofenotipagem desse hemograma, dessa amostra de sangue periférico, ok? Ou mesmo, a depender das alterações, principalmente citopenias, ou mesmo complementação da avaliação quantitativa, né? A gente vai ver mais para frente a importância também dessa avaliação dos blastos. A gente caminha para uma punção da medula óssea desse paciente. E nessa punção, né, que é o exame invasivo, né, então tem que ser muito bem indicado, né, inclusive com os outros exames complementares, que não haja uma justificativa para essas alterações no hemograma, a gente vai ter, então, nessa punção, um dos exames mais solicitados também, que é o mielograma, que nada mais é do que um exame onde a gente faz a avaliação citomorfológica desse tecido hematopoético da medula óssea, né? Então, basicamente, é como se a gente comparasse o café pronto, né, que é o hemograma, e o grão do café, né, o pó do café, né, para avaliar se tá ok, né? Então, a origem, de onde vem esse hemograma, através do mielograma, ok? E dentro dessa mesma punção, a gente, não necessariamente no mesmo momento, na verdade, não no mesmo momento, a gente avalia também a imunofenotipagem, né? Novamente entra aqui a imunofenotipagem, em que a gente aproveita a mesma punção para fazer a avaliação, e não só ela, como outros exames também importantíssimos, como avaliação de citogenética, através do FISH, cariótipo, e a biologia molecular, cada vez mais importante nos diagnósticos oncohematológicos, de forma a definir muitas vezes estadiamento, definir prognóstico dos pacientes, definir tratamentos específicos relacionados a esses marcadores. Então, cada vez mais importante nesse processo. E em casos que muitas vezes a punção ajuda, mas precisa de uma complementação, ou mesmo situações onde diretamente a biópsia acaba sendo mais importante na avaliação, a gente pode também fazer a extração desse material, né? Extrair um pedacinho do osso, né? Como a gente costuma falar, em que a gente faz também a imunistoquímica, o anatomopatológico e imunistoquímica dessa amostra, ok? A gente vai focar mais justamente nesses dois pontos. A correlação entre o hemograma e a imunofenotipagem e o mielograma e a imunofenotipagem, né? Vão ser dois pontos onde a correlação acaba sendo extremamente importante em termos de complementação, em termos de atuação, tanto de um para com o outro, né? Em termos de avaliação. Não tanto em relação ao hemograma, né? Porque o hemograma acaba sendo liberado antes mesmo, mas no mielograma acaba tendo uma boa participação em diversos serviços, inclusive em termos de auxílio, inclusive na própria liberação do mielograma. Então você vê que é uma via dupla, né? E dentro desse aspecto, quando a gente vai lidar com o exame solicitado na imunofenotipagem, né, a gente vai começar, então, justamente por essa triagem morfológica. Então, muitas vezes a gente, na solicitação, vai receber mesmo uma lâmina de mielograma, vai receber a amostra para realização de imunofenotipagem EDTA, e vai fazer a avaliação morfológica dessa lâmina, né? E às vezes fazer a própria lâmina a partir da amostra de imunofenotipagem, né?
que tem as suas divergências, vamos dizer assim, em relação ao mielograma em alguns pontos que a gente vai falar mais para frente, né? E essa triagem morfológica, inclusive, a gente vai aprofundar um pouco mais o conhecimento mais na próxima aula, né? Que vai ser uma aula no grupo fechado, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa triagem morfológica e a importância dessa correlação, inclusive para compor o painel de anticorpos, né? Que muitas vezes a gente tem um painel de triagem, né? E às vezes, como uma forma de agilizar, muitas vezes, a liberação, né? A gente acaba já complementando com outros marcadores para que a gente consiga ter uma agilidade na liberação desse laudo, né? E muitas vezes, depois que esses painéis, que a gente tem o resultado desses marcadores, né? A depender da situação, né? E em alguns serviços, inclusive, que não se tem mesmo a triagem morfológica, acaba sendo importantíssima a avaliação da revisão, voltar para a lâmina, fazer uma revisão, né? Ver se esses marcadores fazem sentido, né? E justamente para às vezes criar, guiar mesmo, né, um painel complementar, ou mesmo auxiliar na conclusão, na composição dessa conclusão, né, como um laudo mais, é, mais completo e que realmente consiga auxiliar a outra ponta, né, o médico e o paciente na definição em termos de tratamento, principalmente nas doenças oncológicas que às vezes demandam um tempo muito escasso para início do tratamento, né? Isso acaba sendo importantíssimo. Então, o nosso foco nessa aula vai ser justamente nessa revisão morfológica. Então, aqui a gente vai imaginar o seguinte: vou receber alguns resultados de imunofenotipagem, né, da avaliação de alguns painéis de anticorpos, e a depender desses em correlação com esses resultados, a gente vai fazer a avaliação no microscópio e fazer uma definição em termos de diagnóstico, ok? Então, nosso primeiro casinho que a gente tem aqui, a gente tem um paciente que tem um CD45 positivo. Esse paciente tem um SSC bem alto, ok? Só um ponto de consideração: os marcadores positivos estão em azul e os negativos em preto, ok? Então aqui a gente tem o CD34 negativo, o HLA-DR negativo, um CD117 às vezes fraco, ok? Nesse caso fraco, CD13 heterogêneo, CD33 forte, MPO bem forte, né? CD15 negativo. Pessoal, eu vou dar aí uns 20 segundinhos, né? Se vocês quiserem compartilhar aí o que vocês acham que já pode ser esse caso, antes mesmo da gente chegar, né? E o que a gente espera encontrar nessa lâmina, né? Vocês puderem compartilhar aí no chat. Sem timidez, gente. Uma monocítica, né? Que mais? Como a gente pode esclarecer? Mais alguém?
promielocítica, né? Eles estão tímidos. Tá todo mundo tímido. Vamos ver se a próxima o pessoal fica mais à vontade, né? Então, vamos ver já a nossa primeira imagem, né? Então, o que que a gente consegue observar aqui? Uma célula em que a gente tem, inclusive, ela de grande porte, até em relação à hemácia. A gente tem uma alta relação núcleo-citoplasmática, uma cromatina frouxa, ok? Quase a gente não consegue visualizar o nucleolo aqui, claramente. Citoplasma levemente basofílico, né? Então, ela tem características de maturidade bem evidentes, né? Relacionadas à, à imaturidade. E ainda que nessa outra célula, a gente consegue observar aqui a presença novamente de uma célula com alta relação núcleo-citoplasmática, e se a gente for observar, tem o mesmo aspecto de cromatina aqui na célula, essa tem até um nucleolo, desculpem, um nucleolo até evidente, mas vocês veem que aqui muda um pouco a nuance, né? Parecem ter algumas traves, conseguem observar? Que é o que a gente consegue ver aqui, né? Se vocês verem esse tipo de imagem, acendam o alerta, né? Porque ela pode, na verdade, ser inclusões citoplasmáticas nessa célula. Veja que ela não lembra grânulos propriamente ditos, ok? Mas sim algumas traves, ainda que a gente tenha um pouco de dificuldade de visualizar, e na maioria das vezes é assim mesmo, tá, gente? E observem, inclusive, que essa célula quase nem tem grânulo nessa outra. Agora a gente vai ver uma próxima célula rodando a lâmina melhor, caracterizando melhor. O que que a gente tem aqui? Essa daqui já é uma célula bem maior, né? É uma relação núcleo-citoplasmática menor também, quer dizer, perdão, uma célula maior, uma relação núcleo-citoplasmática menor, e a gente pode observar também uma intensa granulação no citoplasma. Inclusive grânulos mais grosseiros, grânulos primários. Voltando, inclusive, a falar do núcleo, a gente vê uma irregularidade nuclear e uma forma que é bem característica. Se a gente for notar aqui, a gente consegue separar em dois lobos, né? Dois lobos nessa célula, dando até o aspecto bilobado, né? E nessa célula a gente consegue até ver um núcleo, com aquele aspecto clássico em alter, né? Bem característico. E associado ainda também à alteração no citoplasma, aquelas mesmas traves que a gente viu aqui, a gente vê elas separadinhas, mais bonitinhas, né? Que são, na realidade, inclusões compatíveis com bastonetes de Auer. Acima de 3 bastonetes de Auer, a gente já consegue caracterizar como uma célula de Fagôt, ok? E essa célula de Fagôt é praticamente patognomônica de leucemia promielocítica aguda, né? Então, diante dos marcadores, o pessoal até comentou sobre a possibilidade de LPA, e realmente gente. Podem assinar com tranquilidade, né, essa hipótese diagnóstica. Com tranquilidade, não. Nesse caso, inclusive, sem tranquilidade nenhuma, entrar em contato quanto antes com o médico para começar a terapia, né, inclusive com ATRA nesse paciente, porque a gente pode salvar a vida desse paciente, que tem um grande risco de sangramento e morte em poucas horas, né? Já nesse outro caso, a gente tem novamente uma célula que é CD34 negativa e HLA-DR negativa, só que nesse caso a gente tem um SSC de moderado para baixo. Isso daí já pode ajudar um pouco, né? O CD117 positivo,
CD13 fraco, CD33 forte e MPO positiva. E aí, gente? O que vocês acham? Resultado crítico, exatamente. É um resultado muito crítico. A Dani colocou aqui cup like. Quem mais? Considera aí. Vejam aqui o caminho, ó, do citômetro para a microscopia. Eu só tô vendo a fotografia do microscópio. Eu não estou vendo a passada das células. O que houve? Sumiu e agora ficou só o microscópio. Sim, é outro caso. É outro caso. Não é mais o mesmo, a gente trocou. Eu vou mostrar. A gente vai... É um outro caso com os marcadores que a gente recebeu e eu vou mostrar depois a imagem. Uma variante hipogranular. Muito bom. É que parece o mesmo caso, né? Mas, na realidade, é outro, né? Mantém alguns marcadores. Erivaldo, mas a tua tela está há muito tempo com um microscópio do lado e aquela imagem das primeiras células, daquela fagot que você mostrou, e depois aquela que tem o Altair, ela sumiu e entrou aqui só... Eu só estou vendo o microscópio do lado direito e o citômetro do lado esquerdo. Mas você está vendo os marcadores em cima? Tá dando aqui... É porque tem uma imagem... Não, eu não estou vendo os marcadores. Agora é que é a mesma imagem. Tá a bom. mesma imagem, o fundo é o mesmo. Apareceu? Apareceu. Ótimo. Então sugere aí pra gente qual a sua suspeita. O pessoal aqui já está indo direto para a biologia molecular, né? NPM1 mutado. Ótimo. Então vamos lá, gente. Vou mostrar aqui para vocês uma célula com alta relação nucleocitoplasmática, né? A gente vê uma cromatina frouxa, uma célula grande, nucleolo. Se vocês repararem, o nucleolo dela é bem evidente, em alguns casos, inclusive na borda nuclear. Um nucleolo bem evidente na borda, que a gente consegue observar aqui. Nessa outra imagem, a gente consegue ver até melhor. Vejam que é um nucleolo que invade toda a borda, chega até a fazer uma chanfradura na célula, né? Aqui nessa outra, inclusive, ó, bem bonitinho, dando justamente um aspecto em xícara, né? Que é um aspecto cup-like, né? Esse tipo de morfologia, quando presente em mais de 10% das células, é altamente sugestivo de LMA com mutação do NPM1, que é uma normalidade genética recorrente e que pode definir leucemia com menos de 20% de blastos, ok? Inclusive, geralmente, até com NPM1 positivo e FLT3 positivo. Então, você vê que a imunofenotipagem e a citometria de fluxo podem ajudar até mesmo a já prever possíveis resultados dos demais exames, né? Tanto da biologia molecular como da citogenética, em alguns casos, né? Aqui nesse outro caso, a gente tem novamente um paciente com CD34 negativo, HLA-DR positivo nesse caso, CD64 forte, 14 forte, 14 marcando 14, CD33 forte, 36 forte, CD4 diminuído, né? Nesse caso, como o tempinho está um pouquinho avançado, eu já vou mostrar direto, tá? Que com esses marcadores a gente acaba pensando
num componente monocítico, ainda mais com uma MPO negativa, né? Então, aí no aspecto morfológico, a gente vai ter essas células se vocês forem observar, elas são células de maior porte, tem um núcleo apresentando uma cromatina, que a gente costuma relatar como uma cromatina de aspecto rendilhado, como se ela fosse bordada, né? E o núcleo em si, ele tem uma aparência muito irregular, né? Essa irregularidade do núcleo, inclusive a gente acaba usando a terminologia de convoluto, né? Tamanha essa irregularidade do núcleo, e chegando até o citoplasma, a gente percebe que é um citoplasma mais acinzentado, em que a gente consegue observar a presença de vacúolos, né? Isso dá uma noção para a gente, principalmente nessas células, de um componente monocítico mais maduro, ok? E nessas outras, se a gente for observar, quase não há, nessa daqui, né? Quase não há convolução nuclear, o tamanho é tão grande quanto, tem também uma maior relação núcleo-citoplasmática e tem mais basofilia citoplasmática. Então, esses aspectos tendem a chamar mais atenção para a imaturidade com monócitos imaturos, promonócito, monoblasto. Ok, essa daqui mais promonócito, né? Vejam que ela não tem a cromatina não é tão a cromatina não é tão frouxa, né? E essa daqui mais realmente para um monoblasto, né? E essa daqui de cima também. Ok? A gente tem até e aí a gente vai ter também uma NAI positivo, a alfa-natilsterase positiva. E eu vou mostrar até para vocês uma lâmina digital também. Deixa eu compartilhar aqui. Enquanto ele compartilha, a gente faz a propaganda. Quem sabe faz ao vivo. Vai lá, Eri. Pronto. Então aqui a gente tem uma lâmina em que a gente consegue observar uma intensa leucocitose com uma monotonia celular, a maioria das células todas com o mesmo aspecto. E chegando mais próximo, a gente vê aquelas células que eu comentei anteriormente, com intensa basofilia citoplasmática, nucleolo, uma célula grande em relação à hemácia, né, comparando com a hemácia e com as demais células também, né, e uma basofilia citoplasmática denotando como um monoblasto, né? Aqui a gente já consegue visualizar algumas células também maiores, mas com convolução citoplasmática, ainda com basofilia, chamando atenção para promonócitos, né? Inclusive aqui também mais promonócitos, aqui o monoblasto, mas vejam que todos eles ainda mantêm esse aspecto de imaturidade, né? De imaturidade tanto nuclear como citoplasmática, e que podem chamar realmente atenção para uma leucemia monoblástica aguda, segundo a antiga RU, e segundo a atual. Vou voltar a compartilhar, o Rodrigo vai conversar com vocês, vou voltar a compartilhar a tela aqui. Eu já fiz a propaganda antes. Já fez, né? Então, a gente confirma com a alfa-natilesterase, confirmando aí como uma leucemia monocítica aguda. Atualmente, não há mais a necessidade de se fazer uma diferenciação entre uma monocítica propriamente dita, com monócitos maduros, né, de uma monoblástica, né? São todas monocítica aguda. Ok? Nesse outro caso, a gente já consegue observar uma célula com marcadores B positivos, CD5 positivo, kappa positivo, CD200 negativo e 23 negativo. Diante desses marcadores, gente, vocês têm alguma hipótese aí? O que vocês querem saber
da citomorfologia, né? O que pode ser, o que a gente pode ter de achado. Mais um tempinho, não tanto quanto antes. Manto, muito bom. O que mais? Mais alguém? Alguma outra hipótese? Então vamos lá. A gente acaba na avaliação do sangue periférico, na verdade, nesse caso, esse daqui é uma amostra de sangue periférico, como geralmente chega realmente as mieloproliferativas crônicas, né, para investigação inicial. Então a gente observa uma célula que, se a gente for comparar com a hemácia, é uma célula de maior porte, né? E até em relação ao linfócito, ela costuma ter um maior porte, realmente. A relação núcleo-citoplasmática dela é aumentada, mas ainda a gente consegue visualizar citoplasma. E o núcleo ele tem o aspecto de uma irregularidade, né, inclusive com algumas clivagens discretas que a gente consegue observar aqui. Um detalhe que chama muito a atenção nessa célula é a presença de nucleolo, né? O nucleolo que geralmente fica um pouco mais na periferia do núcleo. Aqui nessa outra célula a gente vê também a inclusão, mas não vê nucleolo. Nessa outra imagem, a gente mantém e consegue visualizar algumas inclusões, essa daqui é até um pouco maior, em que a gente também ainda já consegue notar esse núcleo também periférico, uma célula de maior porte, realmente sugerindo com essas características, principalmente a gente costuma chamar até de marcos, né, na célula, que chamam mais a atenção, que é a presença desse núcleo e da inclusão de um linfoma de células do manto. Né? Muito bom, gente. Nesse outro caso, a gente tem novamente marcadores para células B, CD11C positivo, CD25 negativo, 123 positivo e 113 positivo. O que vocês pensam, gente, nesse caso? Tricoleucemia, red cell. E muito bem, gente. Aqui a gente já consegue notar uma das morfologias mais notáveis, justamente, da, né, da hematologia. E essas células realmente com esses prolongamentos bem evidentes, todos embaralhados, né? Que chamam realmente muita atenção para manto. Né? Até em relação, por mais que o núcleo tenha também um aspecto, o núcleo mais craquelado, um núcleo até lembra um pouco mosaico, mas o fato dele ter essas projeções realmente vai chamar muita atenção para a tricoleucemia. Aqui numa imagem mais próxima, a gente tem, e percebam que é uma célula que costuma realmente ser maior. Voltou. Resolveram. Oi? Resolveram. Com células cabeludas. As células cabeludas, exatamente. Uma tricoleucemia, exatamente. E nesse outro caso, pessoal, novamente, marcadores para B positivos, CD10 positivo nesse caso, 11C negativo, CD5 negativo, CD43 negativo. O que vocês sugerem aí de hipótese?
rapidinho. Folicular. Então, vamos ver o que a gente consegue verificar aqui na nossa avaliação da morfologia, né? Então, a gente tem essas células, até em relação às que eu apresentei anteriormente, ela tende a ser um pouco menor, a ter um pouco menos de citoplasma, e isso é um ponto que chama muita atenção para essa célula, né? E elas costumam também, diferentemente do manto, que geralmente o porte dela é um pouco menor em relação ao manto, em relação ao linfócito normal, ter essa inclusão citoplasmática bem evidente na célula, né? Aqui a gente tem uma outra imagem em que essa inclusão é quase completa, né? Vocês veem como uma célula clivada realmente, né? Que é a morfologia correspondente ao linfoma folicular. Nesse caso, inclusive, com essa clivagem tão profunda, a gente consegue comparar até mesmo com um grão de café, realmente. Ok? Essa célula tem, inclusive, algumas se dividem em 3, se vocês observarem bem, e tem a morfologia de trevo. Lembrando, um linfoma e confirmando o linfoma folicular que a gente visualizou nos marcadores. Aqui nesse outro caso, a gente tem uma célula CD4 positivo, CD8 negativo, CD7 negativo, 25 forte, CD2, CD3 e CD5, né? Positivo. São marcadores de T. O que vocês esperam? O que vocês sugerem? O Matheus foi linfoma de origem centrofolicular. Sézary, flower cell. Vamos lá. Então, e agora pela morfologia, fica o quê? Acho que um pouquinho mais fácil, né? A gente tem essas células que têm essa característica hiperlobulada, né? E tem esses lobos radiais, né? Esse aspecto radial que lembra realmente pétalas de uma flor, né? Então, um aspecto bem característico de flower, né? Ela tende a ter um tamanho um pouco mais variável, né? Em geral, nos casos, a gente tem desde células um pouco menores até células como essa, bem maiores e que tem até um aspecto monocitoide, ainda que ela mantenha as inclusões profundas radiais, né? Mantendo essa multilobulação. Né? Então, bem característico de leucemia de células T do adulto, a TLL. Ainda mais se tiver associado outros exames, né? Como cálcio, com hipercalcemia e assim por diante. E o HTLV positivo, que é imprescindível para se fazer um bom diagnóstico. Nesse outro caso, gente, a gente tem novamente, uma neoplasia de célula T, com CD4 positivo, CD8 negativo, CD2 negativo, CD7 negativo, 26 negativo, CD3 positivo e CD5 negativo. O que vocês acham, gente? Agora sim é Sézary. Vamos lá, vamos ver. Será que a morfologia consegue ajudar de alguma forma? Então, aqui a gente tem
essas células. Inclusive, gente, lembrando que, voltando até a falar das alterações clínicas, geralmente a tricoleucemia costuma ter pouquíssimas células no sangue periférico. Inclusive, o quadro principal dela é a pancitopenia, com esplenomegalia. Novamente, o Sézary a gente encontra geralmente pacientes acentuadamente pancitopênicos, né? Então, inclusive essa célula até escassa. Antigamente a gente costumava até fazer buff coat, né? Então a gente separava a papa leucocitária e fazia às vezes pesquisa de células de Sézary, né? Por ser rara, ser difícil de se identificar, inclusive às vezes no mesmo equipamento da hematologia, ele muitas vezes nem flega com essas células, né? E a gente consegue ver quão sutil e ao mesmo tempo é intensa essa convolução nuclear, né? Então a célula se dobra nela mesma várias vezes, né? Dando esse aspecto que a gente chama de aspecto hiperconvoluto. Inclusive, em alguns casos se divide até em duas, né? Mas com essa hiperconvolução, e aqui, inclusive, essa daqui, se a gente for até avaliar, se a gente não passar muito despercebido, lembra até um núcleo mosaico, né? Mas não, é a célula muito craquelada, é uma célula realmente muito dobrada nela mesma. E aqui, novamente, dividida aqui, eu costumo até falar que a gente consegue dividir ela em dois hemisférios cerebrais, né? Então, uma célula de aspecto cerebriforme. Aqui, novamente, aqui a gente consegue ter até o lobo frontal e o temporal, que a gente consegue detectar nessa célula. Realmente confirmando a hipótese aí, síndrome de Sézary, ok? Nesse outro caso, a gente tem CD4 positivo, CD8 positivo, 2 positivo, 52 forte, CD3 positivo, CD5 positivo, 7 bem forte, CD26 positivo, 16 positivo, 56 positivo e 57 positivo. O que vocês acham, gente? Acho que dá para a gente brincar um pouquinho. Então, gente, era um trabalho, deve ser um trabalho de preso mesmo ver buff coat. Não cheguei a ver. E agora? LGL, o pessoal respondeu, né? E aí, o que a gente tem aqui nesse caso? A gente tem células grandes, né? Até em comparação com hemácia. Muitas delas apresentam nucleolo, né? E a gente consegue visualizar claramente esse nucleolo na maioria das células, um nucleolo que a gente consegue enxergar muito bem. A cromatina não é uma cromatina mais condensada. E se a gente for observar, tem uma característica bem interessante, que em boa parte dessas células há irregularidade nuclear, né? Então, essas células têm essa irregularidade nuclear, né? Lembrando, a Ana Paula bem destacou aqui, né? O pessoal falou em LGL, mas é nesse caso uma prolinfocítica T, exatamente. Inclusive, ela pode também ter uma morfologia menor e às vezes até mais desafiadora, como a gente vê nessa imagem, em que ela tem pouco citoplasma e ela apresenta esses blebs. Esse bleb é muito característico, mas vocês veem que ela mantém ainda assim o vacúolo bem evidente da célula. Um vacúolozinho que parece um olho de ciclope, né? Lembrando aí uma prolinfocítica T. E nesse outro caso, gente, esse daqui a gente tem uma célula que é CD34 positivo,
117 positivo, 13 positivo, 33 positivo e CD7 positivo. Claramente, um blasto mieloide com um marcador anômalo CD7, que pode ser relacionado a displasia. Ok, gente? E na imunofenotipagem, foi visto 20% dessas células, né? Indagado, então, LMA. A gente vai, então, para a citomorfologia. A gente volta para a citomorfologia. E aí, aqui eu tenho um aspecto dessa lâmina, né? Se a gente for observar, boa parte dessas células são células eritroides, né? Então, a gente consegue ver claramente, desde um policromático, né? Aqui a gente tem um orto, né? E aqui a gente tem alguns eritrobasos, né? E a gente consegue também observar, inclusive, alguns éritros bem megaloblastoides, como esse daqui no centro da imagem, que a gente consegue ver pela coloração do citoplasma em relação à hemácia, né? Isso daqui era para ser um orto, tá, gente? Mas ele é megaloblastoide. E, ao mesmo tempo, a gente consegue visualizar aqui alguns blastos. E, na contagem do nosso mielograma, tem, na contagem de 500 células, uma medula óssea hipercelular nas espículas, grumos medulares. A série eritrocítica é hipercelular, então a gente vê aí mais de 60% de eritroblastos e a presença de 12% de blastos. Então, tendo menos que 20%, né, e considerando as características displásicas da medula óssea, né, com displasia das 3 séries, né, que eu acabei não colocando aqui, mas tem, a gente, na realidade, não vai ficar como uma LMA, né? E é interessante nesse caso, e chama muita atenção, que a avaliação citomorfológica acaba sendo essencial. Por quê? O mielograma ele é a primeira amostra que sai. Então, ele é a amostra mais rica em elementos, né? Então, ele tem menos interferência da hemodiluição da amostra, né? E ainda, na imunofenotipagem, as células passam por um processo de hemólise, que acaba diminuindo o percentual dos eritroblastos em termos de proporção e aumentando dessa forma, né? A gente diminui uma população que é importante, né? Vejam, é 60% no mielograma e aumentando a proporção da população anômala de blastos. E nesse caso, na realidade, é uma neoplasia mielodisplásica com aumento de blastos do tipo 2, tá, gente? Lembrando aqui com atenção, certo? E nessa mesma vibe que a gente está, é importantíssimo a gente considerar outras condições em que a avaliação quantitativa acaba sendo extremamente importante, né? Como no caso da tricoleucemia, né? Onde a gente tem uma grande interferência, porque já é uma coleta difícil, né? É uma das causas de dry tap, né? Então, geralmente, a primeira amostra acaba sendo obtida com dificuldade, né? Chega, às vezes, aquela amostra, às vezes, toda degenerada, com dificuldades técnicas, e é essencial a gente interpretar diante dos achados morfológicos dentro da citomorfologia, dentro da imunofenotipagem, o linfoma linfoplasmocítico, em que a gente vai quantificar também os plasmócitos, né? Então, sempre que a gente envolve plasmócitos, a gente lembra que ele é uma população basicamente estromal muito ligada ao estroma medular, então ele sofre muito com a hemodiluição, ok? Então, nesses casos, a gente acaba tendo aquela famosa discrepância, né? Onde eu vejo, às vezes, uma contagem muito alta no mielograma, e na imunofenotipagem a gente vê uma contagem extremamente pequena, mas a imunofenotipagem continua tendo um valor essencial, porque muitas vezes
na morfologia a gente não consegue determinar só pela morfologia se é um plasmócito clonal ou não. Muitas vezes não, a gente não consegue em geral, né? A não ser que tenha nucleolo. E na imunofenotipagem já se consegue definir essa clonalidade, né? Sendo essencial para essa avaliação. Então, concluindo aqui, a revisão morfológica acaba sendo essencial em neoplasias com fenótipo similar, duvidoso, né, como a gente viu. Aqui foram todas bonitinhas, né, mas para a gente especificar. Mas imagine, às vezes, algum marcador que a gente não vê geralmente, né, surgindo. Então, quando a gente tem o apoio e a gente consegue determinar características-chave na citomorfologia, fazendo aí uma buscativa dessas alterações, acaba auxiliando muito em uma conclusão mais assertiva, com consistência e correlação, né? Lembrando que a hemodiluição da amostra também tem as suas interferências, alterações displásicas, os precursores mieloides, como a gente viu na contagem de blastos, e mesmo o componente monocítico, né, dentro dessas avaliações acaba sendo extremamente importante. Então, era isso, gente, que eu queria falar hoje. Espero que tenha sido proveitosa e estou aberto para perguntas. Pessoal, mandei suas perguntas no chat. Obrigado, doutor Erivaldo. Eu estava aqui pensando que quando a gente teve a ideia de fazer essa aula, Flowing aqui, era justamente espelhar um pouco da nossa rotina do dia a dia aqui na Flowmentor, né? Que é justamente o pessoal da citometria que está laudando, a gente tem um grupo de morfologia na empresa que o pessoal da citometria manda lá a dúvida, exatamente como o Erivaldo falou aqui. Olha, a gente tem um caso que está marcando isso, 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 isso. Bate aí com a lâmina de vocês. Daí a gente resgata ou a lâmina se a gente tiver, ou a foto que o cliente mandou, e aí a gente discute lá. Parece, pode ser isso, pode ser aquilo. A gente falou, puxa, vamos transformar essa rotina, né, numa realidade, um material educacional, vamos compartilhar com todo mundo aí. Então, eu acho que isso é bem interessante, porque dá realmente essa visão de o quanto pode auxiliar. Porque sempre fica aquela dúvida, né? Tipo, ninguém quer aquela história, ninguém quer assinar o laudo sozinho, né? A gente quer estar embasado. Exatamente. E é um embasamento bem que ajuda, né? Muitas vezes. Qualquer coisa a gente fala, mas a morfologia também achou, né? Muito bem, gente. Desculpem aí pelo glitch aí do início, que a gente não entendeu o que aconteceu. Eu testei também o link várias vezes e algumas vezes funcionava, outras não. E realmente eu vou ter que descobrir com a TI o que aconteceu aqui. Mas muito obrigado pela presença gente. de todos vocês, pela interação no chat. E lembrando, tem mais coisa para vocês aí em todo junho de citomorfologia com citometria. Tá bom? Esse é o nosso mês, o mês das células do microscópio. Alguns materiais bem legais, né, Rodrigo? Que a gente vai disponibilizar. Obrigado, gente. Obrigado, Boa noite. gente. Boa noite, até a próxima.